Brasil, muito antes de nós iniciarmos o vídeo de hoje, eu gostaria que você, por gentileza, por favor, encarecidamente, gentilmente, você pudesse olhar para a imagem desta pessoa aqui. Não sei o que você vê quando olha, tá? Mas o que eu vou te contar é uma história tão chocante que você que é pai ou mãe, você que é religioso ou muito religioso ou nada religioso vai ficar chocado com essa situação. Veja esse vídeo aí. Esse áudio que você acabou de ouvir é do menino Miguel Rian, de apenas 6 anos, enquanto estava sendo atacado pela própria mãe. Esse caso triste aconteceu nessa última sexta-feira, dia 20 de setembro, em João Pessoa. Segundo os vizinhos, esses gritos foram ouvidos nas primeiras horas da manhã e a polícia foi acionada. Ao chegarem no local, os policiais encontraram uma cena assustadora. A cabeça do menino estava no colo da mãe, Maria do Rosário Mendes, pois ela havia acabado de decapitar ele. Ela estava sentada em uma cadeira portando 2 objetos cortantes e agindo de forma muito estranha, até que em determinado momento ela correu em direção aos policiais e eles tiveram que conter ela com disparos. Maria do Rosário foi socorrida e encaminhada ao hospital de João Pessoa, onde permanece em estado grave. Uma curiosidade sobre esse caso é que os vizinhos relataram que a mãe supostamente poderia estar envolvida em práticas de rituais macabros. No local foram encontrados vídeos relacionados a rituais de decapitação, além de um gato agonizando em um dos quartos. A polícia segue investigando o caso para tentar entender o que exatamente aconteceu e o porquê dela ter feito aquilo com o próprio filho. Agora vem aqui. Você percebeu alguma coisa? Você sabe, na verdade, o que aconteceu? Cara, muitas pessoas dizem que isso aí foi o demônio ou que foi o diabo, mas o que eu tenho para te dizer é que não foram os supostos deuses, muito menos os supostos diabos das religiões. Não foram os tais espíritos obsessores ou o mundo espiritual, muito menos a ação dos mundos ou dos poderes sobrenaturais. Ainda menos os demônios do Brasil. Mas o excesso de religião que gerou paranoia nessa mulher. Gerou falta de discernimento, medo, fobia, alteração de consciência, delírios paranoicos, confusões mentais, esquizofrenias, surtos psicóticos. Mas é claro que eu te conto tudo isso, eu te mostro tudo e te provo todas as coisas logo após a nossa abertura, Brasil. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande contar com a sua presença, com a sua consciência, com a sua mentalidade, com as portas abertas do seu coração, da sua mente e da sua casa. Muito obrigado por sua presença. Agradeço demasiadamente a todos vocês pela participação e, acima de tudo, muito obrigado pela preferência que você dá ao meu canal. Obrigado por você confiar na minha voz, por eu ser um representante para você, você que gosta do meu trabalho. Então, muito obrigado mesmo. Eu quero também falar aqui, pessoal, dos membros do canal. Muito obrigado a todos os membros que, cara, esses membros dão um fortalecimento muito grande para que o Jason possa ter condições de poder estar aqui neste momento gravando esses vídeos, certo? Então, quer dizer, vocês é que nos financiam, vocês é que nos ajudam. E você que não é membro, Jason, como é que eu faço para ser membro do teu canal? Por gentileza, cara, seja membro do nosso canal. Fortaleça o nosso canal. Dê uma força para que ninguém possa calar a nossa voz. Então, nos ajude, por favor, para que a gente possa continuar. Outra coisa, vocês que são de todos os municípios, de todos os estados do Brasil, certo? Olha só, aqui está o livro Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Eu estava, inclusive, nos Correios mostrando esse volume, né, entregando muitos volumes, e o pessoal sentiu uma curiosidade muito grande, porque só para você ter uma ideia, foram 6 caixas do Correio para poder atender o livro. Você está entendendo o que é isso? 6 caixas de Correios, certo? Pessoas, profissionais trabalhando para poder demandar, né? Para poder mandar esses livros, no caso, para o Brasil todo. Então, quer dizer, só para você ter uma ideia. E isso tudo graças a vocês, graças à procura de vocês.
Então está sendo muito legal, muito bacana mesmo. E eu espero muito que este livro, uma crítica contundente à escatologia cristã, este livro aqui, olha isso, como é que está o material, gente. O material está muito bonito, está muito bem feito, está uma diagramação maravilhosa, uma impressão muito profissional, um trabalho, o conteúdo está espetacular. Você que já tem um livro em casa, que já chegou o seu livro, coloca nos comentários aí o que é que vocês acharam, tá bom? Bom, Brasil, esse assunto de hoje me trouxe, na verdade, calafrios, inclusive. Porque essa pessoa, essa mulher que você está vendo aqui, essa mãe do vídeo, ela não está recebendo nenhuma entidade. Ou ela não recebeu alguma entidade. Ela não fez isso com o pescoço da criança, agindo por algum poder sobrenatural que estava tomando conta dela. Nada disso. Ou sofrendo, ou essa diz, mas a mulher estava sofrendo interferências espirituais. Não, de modo nenhum. Mas unicamente interferências intelectuais e interferências mentais. A gente sabe, Brasil, que no mundo físico, no mundo objetivo, no mundo sensorial, nenhuma entidade aparece para nos proteger ou nos prejudicar. Nada. Você acha, por exemplo, que essas entidades que baixam nos terreiros de Umbanda, de Candomblé e por ali se vai, você acha que aquilo tudo é verdade mesmo? Você acha que aquilo lá é uma movimentação do mundo espiritual? Você acha que esses espíritos de fato e de verdade, eles estão ali exercendo alguma coisa? Não, Brasil. Não, não tem nada ali. É tudo a mente. Mente. Por exemplo, uma pessoa disse que hoje, certo, sábado, ela me disse isso, era 10h15 da manhã. Uma pessoa que mexe com Umbanda e recebe o Zé Pilintra, recebe Iemanjá, recebe tantas outras coisas, tantas outras entidades. E ela falou para mim que eu iria morrer hoje. Hoje, dia 21. Certo? E eu estou esperando essa morte até este momento. Sábado, estou gravando esse vídeo agora, sábado, agora à noite, para sair domingo. Esse talvez seja o meu último vídeo, porque vai que essas entidades ouçam e venham aqui realmente. Não vem, Brasil. A gente recebe ameaças desses mundos espirituais, mas não existe nada que venha nos ajudar ou nos prejudicar. Esse foi o caso deste assunto aqui, que eu vou tocar para você. Esse aqui foi o caso de uma menina, uma adolescente de 15 anos de idade, que voltava da igreja. E sabe o que aconteceu? O porteiro da igreja, muito simpático, a paz do Senhor Jesus, como é que tá falando de Deus o tempo todo. Você deve ter medo dessas pessoas que vivem falando de Deus o tempo todo. Muitas vezes picaretas, falsos, desonestos, gente hipócrita, gente safada, gente que compra e não paga, gente que faz gato por aí, gente que... Olha, é uma miserabilidade esse povo que vive falando em Deus. Deus te ajude, Deus te guarde, vai com Deus. Cuidado! Cuidado com esse povo, porque o golpe está muito perto. Você entende isso? Então esse porteiro que vive na igreja, paletó, gravata, recebendo as pessoas da paz do Senhor, pessoa conhecida. E o porteiro dessa igreja deu carona para essa garota e ainda abusou dessa menina. Veja o que aconteceu. Escute o que eu estou falando. Não sou eu. A reportagem agora. Olha esse assunto de hoje e me diga se você tem estômago para ver uma coisa dessa. Escuta isso, Brasil. Esse caso é absurdo, completamente revoltante. Olha isso. Esse vigilante trabalhava em uma igreja. Pois bem. O vigilante trabalhava numa igreja. Você vai ver que os Espíritos Santos, Jesus, deuses, e por aí se vai, anjos, Escritura, Bíblia debaixo do braço, fé, muita oração, muita reza. Não adianta nada. Escuta isso. Veja o que aconteceu. Ele ofereceu carona para uma adolescente. Tá aqui, ó, o carro dele aqui, tá vendo? Que estava saindo do culto. Entenda que ela não estava saindo de uma balada, de um funk pesado, desse, de uma putaria qualquer, não. A garota estava saindo do culto. De um culto. Sabe o que é um culto? Culto a um Deus poderoso que a levou para casa.
mas se esqueceu do caminho. Nessas imagens, não dá para ver tão bem, mas nós já descobrimos, ela aparece descendo desse carro com a Bíblia embaixo dos braços. Veja que é a Bíblia que ela carrega. Há santas escrituras que os teólogos por aí tanto defendem e dizem que isso aqui é inspirado por Deus. Pois bem, ele ofereceu carona. Ela, na maior da boa intenção, acreditou que ele tinha apenas a intenção de levá-la para casa. Boa vontade, no caso, né? No meio do trajeto, ele desvia o caminho, ela estranha. Ele vai então para essa rua sem saída, um beco escuro ali no Alto Boqueirão. Ali nesse beco, dentro do carro, ele estupra essa menina de 15 anos de idade. Muita gente me mandou mensagem dizendo o seguinte: mas Lucas, será que ela não quis? Será que não foi por livre e espontânea vontade? Livre e espontânea vontade, a garota correndo do carro. Correndo da perseguição. Já tinha sido abusada lá dentro. E agora com medo de ser morta. Graças à inteligência dessa menina. Graças à inteligência da menina. E graças a Deus, ela conseguiu ligar o gravador. Graças a Deus. Deus disse para ela: ó, não vou conseguir te livrar não. Olha a ideia do jornalista. Eu não vou conseguir te livrar não, tá bom, minha linda? Mas faz o seguinte, liga o gravador para tu gravar, mulher, o estupro. Tu não vai ser abusada agora? Liga o gravador para gravar pelo menos, para ver se os homens da terra, a justiça, né, o mundo jurídico vai pelo menos olhar para a situação toda, né, juntamente com a Polícia Civil, e te dar uma força, porque eu não posso fazer nada, meu amor, por você, infelizmente. Aí o cara dá graças a Deus, talvez seja a força de um hábito. Gravador do celular para ter provas do crime. Nós temos o momento em que esse homem é preso pela polícia, levado para a central de flagrantes. O rosto dele vai estar em destaque aqui no Tribuna da Massa. Esse é o principal suspeito do crime. Esse cara que é a pessoa que esteve lá na igreja, que estava lá na igreja, cantando, louvando, exaltando a Deus, olhando para as menininhas, passando o WhatsApp para cada uma, pega meu zap para cá, leva meu zap para lá, vem aqui, vem acolá. E aí a menina agora, paz do Senhor, e a paz do Senhor Jesus, que Deus vai contigo. E aí pergunta: você está indo para o Boqueirão? Deixa eu te dar uma carona para lá. Ela: não precisa, não, deixa que eu te levo. Deus mandou te ajudar para que você possa ficar livre do diabo. Tá aí, olha o diabo aí. Olha o diabo quem é. Você está entendendo quem é o diabo? O diabo são os seres humanos. São esses os verdadeiros diabos. E esses também são os verdadeiros deuses. Porque olha o anjo aqui, ó. O anjo é aquele que troca o tiro com o diabo daqui. Para que esses diabos aqui deixem de existir ou estejam atrás das grades. É isso que está acontecendo no Brasil. E as pessoas colocando culpa, não porque o diabo, porque é Deus. As pessoas vão lá, frequentam o clube social, frequentam a igreja, imaginando que Deus vai fazer alguma coisa que Deus está operando. Não, Deus está operando. Operando como? Operando de que forma? Fazendo o quê? Se a gente não vê nada, não diz nada. Cara, por favor. A reportagem completa, agora na tela. Ela falando aqui o áudio, isso aqui é áudio dela. Eu sou menor de idade, moço. Pelo amor de Deus. Você imagina uma menina dessa clamando pelo amor de Deus, gritando aos choros, aos prantos, gritando, clamando a Deus, pedindo a Deus força para livrá-la dessa situação. E Deus? Deus lixando a unha. Lixando a unha. Não posso, meu amor, não dá agora, estou no salão agora fazendo as unhas, Jesus está fazendo os cabelos, o Espírito Santo está dando o rabo. Enfim, você está entendendo, meu irmão? A gente precisa ironizar uma merda dessa quando a gente vê que não funciona um negócio desse. Tá entendendo isso que eu tô falando? E a menina tá aqui, ó. Esse é o... Eu tenho 15 anos, pelo amor de Deus. Uma menina de apenas 15 anos que tenta convencer o vigilante a deixá-la em paz antes de ser atacada e abusada pelo homem. A vítima estava retornando da igreja, né, de um culto, e o indivíduo fazia ali alguns bicos, né, de vigilante nessa igreja.
Inclusive, no dia, parece que ele estava voltando ali da igreja, né? Tinha feito ali o bico dele e a moça também estava voltando da igreja. A garota esperava pelo ônibus quando foi abordada pelo homem, mas ele não tinha intenção de dar carona. A equipe de Rotan recebeu aí na noite retrasada. Aí você algumas vê, cara, informações já. você vê que esses aqui são os verdadeiros anjos, a mola da sociedade, a polícia, uma boa polícia, você entende? Então você vê, cara, que essas coisas que acontecem todos os dias, mostrando, demonstrando, provando, argumentando que não existe Deus algum aqui. E aí eu pergunto para você, cara, como você pode acreditar em coisas que não funcionam? Eu pergunto, esses deuses aqui, ou os diabos, os anjos, os demônios, os orixás, os caboclos, os guias, os espíritos de luz ou os espíritos das trevas, das sombras, fizeram o que nesse caso na vida real? Nada. Mas o que eles fazem no mundo mental? Aí eles fazem tudo. Por quê, Brasil? Porque essas entidades são frutos de crenças, de doutrinações, de medos, doenças mentais, de pobrezas e mazelas intelectuais. São frutos de neuroses, psicoses, necessidades e, acima de tudo, são frutos de uma mente perturbada. A adolescente aqui, diante da necessidade, ela clamou desesperadamente por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo, pelos anjos. Alguém apareceu? Não, Brasil. Essa criança que você viu no início do vídeo, que estava pedindo socorro, implorando aos gritos, implorando para que a mãe saísse do transe, perdeu a cabeça literalmente para uma mãe louca, com seríssimos distúrbios mentais. Enquanto essas coisas reais ocorrem no mundo físico, sabe o que essas pragas dos teólogos estão fazendo? Eles estão debatendo sobre a existência dos deuses, que são, na verdade, incapazes de se defender. Enquanto isso, Brasil, pessoas estão perdendo a cabeça. E esses debatedores de merda, e depois de todas essas coisas, eles começam com seus discursozinhos falsos, fracos, tediosos e completamente inojáveis sobre se isso é ou não um mal natural, se é ou não um mal filosófico, um mal teológico, ou se é um mal social, se é um mal escambau. Que é isso, cara? Perceba quão inúteis eles são, quão inúteis são esses debatedores ou os advogados desses deuses e dos diabos. E o absurdo de tudo, Brasil, está em eles dizerem para nós que as atitudes e as forças que Deus teve que empregar contra humanos falíveis e mortais estava de acordo com a sua justiça, de acordo com o seu amor, de acordo com sua misericórdia. Isso é, sem dúvida, Brasil, uma completa insensatez, uma falta de reflexão, de lógica, de bom senso e crítica por parte desses imprestáveis advogados de Deus, que são os teólogos. Veja que, em nome de Deus, qualquer perversidade contra a humanidade é válida. Em seu nome, a ética é suspensa, a moralidade passa a ter uma mera formalidade. Os homens que são imbuídos de autoridade divina podem decidir contra qualquer pessoa, contra qualquer grupo ou contra qualquer etnia, porque está em nome de Deus, como aconteceu, por exemplo, com o World Trade Center. Os sequestradores, em nome de Alá, Alá é grande. Foi isso que eles falaram antes de explodirem os aviões lá nos Estados Unidos. Alá é grande. Foi isso que aconteceu. Em nome de Alá, são feitas várias coisas terríveis contra a humanidade. Você entende isso, cara? Quer dizer, os camaradas sequestraram 4 aviões, jogaram o primeiro na torre norte do World Trade Center, na torre sul, num pentágono, certo? E o outro jogaram contra o chão. Ainda bem que os passageiros resolveram tomar frente e resolver essa situação toda, morrendo para aqueles que estavam na terra não morrer. Aí eu pergunto, onde é que estão os anjos? Você está entendendo não, meu irmão, o que eu estou falando para você? A realidade, a dura. Onde estão esses anjos? Diz, mas tem um livre-arbítrio. Sério isso, cara? Alguns dizem que tudo... Sério isso, cara? E sabe o que é... Não. E o podre disso tudo, Brasil, é que alguns dizem que tudo isso ocorre somente por causa do pecado de Adão e Eva, que deram ouvidos a uma cobra falante enquanto eles moravam num jardim encantado lá no Éden.
Isso para mim, cara, não é mais uma questão de pecado, Brasil. Não é mais uma questão de indiferença. E sabe o que é o podre dessa situação, desses argumentos todos? É que alguns têm a audácia, a coragem, a falta de discernimento e de senso crítico de dizerem que tudo isso ocorre na humanidade por causa do pecado de Adão e Eva, que deram ouvidos a uma cobra falante enquanto eles moravam no jardim encantado que ficava no Éden, na Mesopotâmia. Cara, isso para mim não é uma questão de pecado, mas de indiferença. Aliás, isso para mim não é só uma questão de indiferença, mas de ausência completa. Aliás, calma. Deixe-me, por gentileza, reformular a minha frase e a minha conjunção. Isso para mim, Brasil, não é uma questão de pecado, mas é uma questão de indiferença mesmo. Caso Deus exista, Deus é indiferente. Aliás, isso para mim não é nem uma questão de indiferença, é uma questão de ausência mesmo. Uma ausência completa e profunda, latente. Aliás, deixe-me, por gentileza, reformular o meu pensamento e deixá-lo ainda mais claro. Presta bem atenção. Isso não é nem uma questão só de pecado ou de culpa, de indiferença. Isso não é só ausência divina, mas é uma questão de inexistência. Porque uma coisa inexistente ou uma coisa morta dá no mesmo resultado. Os deuses dos religiosos, inexistência. Porque é o seguinte, Brasil, uma coisa inexistente ou uma coisa morta dá no mesmo resultado, gera o mesmo resultado. Os deuses dos religiosos, os deuses das ovelhas, dos teólogos, têm o mesmo efeito que todos os cadáveres, Brasil. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito, de todo o meu coração, que você do outro lado tenha entendido. Mas entenda bem uma coisa, a conclusão desse vídeo, agora é que o fogo vai queimar, agora é que o bicho vai pegar. Porque é o seguinte, cara, os cavalos dos terreiros de Umbanda e de Candomblé, assim como também, por exemplo, Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito e de todo o meu coração que esse vídeo tenha feito um efeito poderoso na sua vida. Porque não adianta debates, não adianta conversas sobre mundos espirituais. O mundo espiritual, caso existisse, seria abundantemente mais evidenciável do que o mundo físico. Mas esse mundo não dá as caras. Nós não temos a menor condição, apenas acreditarmos o tempo todo em livros antigos, em palavras, no caso, e em papéis. Tudo o que essas pessoas fazem, vamos abrir as nossas Bíblias, palavras. E agora, vamos folhear a Bíblia aqui no livro tal, capítulo tal, enfim, palavras, papéis, apenas isso. Veja que os cavalos, os chamados cavalos dos terreiros de Umbanda e Candomblé, assim como os profetas do judaísmo ou os missionários, pastores, pregadores das igrejas evangélicas e os espíritas dos centros espalhados por todo o Brasil, assim como os espiritualistas que evocam diversas entidades ao mesmo tempo, tudo isso, Brasil, não vale a eficiência de um único cachorro. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito e de todo o meu coração que você do outro lado, cara, tenha chegado a uma reflexão poderosa na sua vida. Não é possível que você é uma pessoa que estudou acima da 4ª série do ensino fundamental, ou uma pessoa que já passou dos seus 20 anos de idade e ainda tem crenças tão retrógradas e acredita em coisas tão fantásticas, tão absurdas do mundo espiritual sem uma única prova. E o interessante de tudo é que você pede prova para tudo. Você pede prova de namoro, a justiça pede prova de morte, né? Ah, a pessoa morreu, traga a prova aqui, eu quero o óbito para ver. Não é isso? A gente testa celulares quando vai comprar, a gente testa carro, faz test drive para ver se funciona, menos com o mundo espiritual. Com o mundo espiritual que nós deveríamos estar mais de olho, pedir provas sobre isso, não. Então, o objetivo aqui, cara, é te ajudar. Mas veja uma coisa interessante, os cavalos dos terreiros de Umbanda e de Candomblé, assim como os profetas do judaísmo, os missionários, os pastores, pregadores de igrejas evangélicas, os espíritas dos centros por aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, assim como os espiritualistas que evocam diversas entidades, tudo isso ao mesmo tempo, todos esses deuses ao mesmo tempo,
não vale a eficiência de um cachorro. Cara, o que eu peço para você do outro lado, o que eu desejo é que você provoque essas entidades inúteis da sua cabeça e acabe definitivamente com seus medos e com suas fobias, que essas crenças religiosas plantaram em você. Repita por diversas e diversas vezes para sua mente ouvir: eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. Fale isso. Diga para você mesmo. Você não existe. Eu convoco você do outro lado a dizer para você mesmo, cara. Olhe para essas coisas e diga assim, olha, você não existe fora da minha cabeça. Você é somente uma ilusão, um medo, uma crença e precisa ser derrubado pelo poder do conhecimento. Porque toda essa liderança religiosa, Brasil, de A a Z, do norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, do Oiapoque, no Amapá, ao Chuí, no Rio Grande do Sul, de uma extremidade à outra do Brasil e do planeta Terra ou do universo sideral, é completamente mentirosa quanto aos seus deuses, quanto aos dons espirituais, quanto aos poderes, às habilidades divinas e suas entidades, sobre o suposto poder do mundo celestial. Todas essas pessoas mentem para você descaradamente. Tudo o que esses religiosos ou esses macumbeiros, feiticeiros, bruxos, católicos, protestantes, crentes em qualquer religião, ou cristãos espiritualistas, ou seja lá que porcaria forem. O que eles querem é o medo, é a submissão das pessoas. O que eles querem é trazer ilusões e superstições para você. Mas os medinhos dessas pessoas não podem, Brasil, influenciar você, muito menos te manipular, te dominar ou te possuir. Liberte disso. Agora, como, Jason? Duvide, questione, provoque, confronte e desmascare essas entidades miseráveis e desgraçadas que são mentes. Talvez do outro lado até você me pergunte, Jason, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço para me libertar dessas religiões? Faça o seguinte, cara, é simples, é fácil, é rápido. Duvide, questione, provoque, confronte essas entidades ou quem esteja falando em nome delas e desmascare essas misérias e desgraças mentais. Seja forte, queira provas suficientes de suas crenças. Afinal, Brasil, ou funciona ou não funciona. Se não funciona, cara, joga fora, porque não presta. É completamente imprestável. Quanto mais medo, Brasil, você tiver, quanto mais medo houver, mais religião aparece, crenças e fés aparecem. Quanto mais ignorância, mais medo. Quanto menos você conhece, mais pavor você tem. Faça um desafio, cara, com você mesmo para essas porcarias dos mundos e fundos espirituais. E veja se essas coisas aparecem no mundo físico. Entendeu? Por isso, cara, eu quero que você olhe para mim. Veja o que eu tô falando para você, cara. Faça um desafio para essas porcarias dos mundos e fundos espirituais e veja se essas coisas aparecem no mundo. Não, Brasil, nunca, jamais. Sabe por quê? Porque isso é coisa de vigarista, isso é coisa de gente safada, gente da fé, aquelas pessoas que se utilizam da imaturidade, do analfabetismo, da vulnerabilidade social e mental das outras para tirarem vantagens delas. Eles são como sanguessugas, são como urubus, carrapatos, parasitas, morcegos, vampiros. Eles se alimentam dos medos das pessoas, das pobrezas, de suas ignorâncias. Quanto mais respeito você do outro lado tiver, mais reverência, mais obediência e temor, quanto mais isso você tiver, mais doente você fica com essas pragas dessas religiões e dos religiosos. É por isso que o ateísmo é uma praga na vida dos religiosos. Sabe por que uma praga? Porque o ateísmo é o antídoto mais fatal contra esses males das religiões. É o ateísmo. O pastor, o padre, o babalorixá, o guia espiritual, o guru, o espiritualista tem repulsa do ateísmo justamente porque a mente do ateu é blindada e fortalecida pelas chamas da razão e da racionalidade, da lógica, do empirismo, contra essas carniças mentais que estão atrapalhando o progresso do Brasil e do mundo todo. Você entende isso, meu irmão? Fica na paz. Espero muito que você do outro lado tenha se conscientizado desse vídeo, cara. E que você crie, acima de tudo, maturidade. Tá bom? Forte abraço. Se você puder e quiser, tá aqui o livro físico, certo? Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Vem agora
e adquira o seu livro através deste telefone, 819-7115-1360. Um forte abraço, eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá, Brasil.